noite. Meu nome é Rafael Kenzishimoto. Em conjunto com o professor Dr. Felipe Tavares da Silva, nós escrevemos o artigo intitulado Modelagem Paramétrica e Fabricação Digital de Conexões Giga-Pilar voltados para o ensino de estruturas metálicas. O objetivo do artigo é contribuir ao ensino e da concepção de ligações estruturais em aço, da sua compreensão espacial e da sua montagem por meio da modelagem paramétrica e da fabricação digital. Constatou-se no artigo, por meio de autores que escreveram sobre o assunto, uma dificuldade de compreensão dos sistemas estruturais por parte dos alunos de arquitetura nas universidades brasileiras. Essas dificuldades se evidenciam na compreensão das abstrações e das complexidades dos sistemas estruturais, no seu entendimento espacial e na sua montagem. Em vista disso, o trabalho busca atuar sobre essas questões, fazendo com que o aluno possa visualizar parte da montagem da estrutura fora da abstração do papel, a partir de modelos físicos produzidos a partir de tecnologias de fabricação digital e prototipagem rápida. No caso desse artigo, foi adotada a conexão viga-pilar de perfis em aço laminado do tipo White Section como objeto de investigação. O objetivo era criar um código que permitisse a seleção de diversas combinações de conexões, variando os perfis das vigas e dos pilares e dos tipos de ligações. Para tanto, os três componentes que constituíam o nó estrutural, os perfis metálicos, as ligações flexíveis ou rígidas e os parafusos, foram modelados parametricamente no programa Grasshopper. Os dados de dimensões fornecidos pelos fabricantes desses componentes foram inicialmente inseridos em uma planilha eletrônica. Esses valores alimentavam os parâmetros dimensionais geométricos do modelo através do plugin Lunchbox. Desse modo, a partir desses dados, era possível escolher uma seção de viga e de pilar de acordo com as opções disponíveis pelo fabricante. Além disso, permitia-se também escolher o tipo de ligação entre o pilar e a viga. No caso desse modelo, podia-se optar por uma ligação flexível com cantoneira ou uma ligação rígida com chapa soldada. Sobre o modelo das seções, os dados dimensionais definiram as posições dos pontos da seção do pilar no plano XY, servindo de base para o traçado de linhas e curvas, formando uma closed curve, a qual se transformou posteriormente em uma surface, delimitando a seção do pilar. Após isso, essa surface era estudada no sentido do eixo Z e transformada em um B-wrap, que era o volume do pilar. A partir de uma operação booleana, foram feitos furos no perfil para que pudesse passar furos a ligações. A modelagem das ligações seguia o mesmo princípio dos perfis. Primeiramente, foram definidos os pontos, para depois delimitar-se uma curva que foi estudada em um B-wrap e que, por fim, foi furada a partir de uma operação booleana para o encaixe dos parafusos. Na modelagem das roscas, dos parafusos e das porcas, essa foi feita a partir de um comando revolution. Para tanto, foi necessário delimitar duas curvas. A primeira delimita o movimento que a superfície realiza em torno do eixo central, e a segunda delimita o movimento no sentido do eixo vertical. Depois de decididos os perfis e as cantoneiras de ligação que comporiam o nó instanciado, eles foram reduzidos em uma escala que coubesse nas dimensões de mesa da impressora 3D, mas que ao mesmo tempo permitisse uma visão nítida dos detalhes do nó estrutural, baseada na precisão da impressora. Nesse caso, a escala adotada foi 1:5. Foram produzidos ao todo 4 perfis, sendo destes 3 vigas e um pilar, além de 2 ligações de cantoneira. No caso da ligação rígida, essa já se encontra com uma chapa ligada à extremidade da viga para se ligar ao perfil do pilar. Houve um problema com a impressão dos parafusos. Estes não conseguiram ser impressos com uma resolução necessária para que as porcas conseguissem girar na parte da rosca em conjunto com os parafusos impressos. Para contornar esse problema, foram utilizados parafusos de aço com dimensões compatíveis com essa escala concebida para o modelo físico impresso. Em relação às conclusões, foram notadas algumas limitações desse processo, principalmente relacionadas à parte da fabricação das peças. A primeira limitação é relacionada ao tempo. A impressão de um número grande de peças poderia levar alguns dias para ser realizada, dependendo da quantidade e da qualidade das impressoras disponíveis. Além disso, houve o problema já mencionado de nitidez da impressão dos parafusos. Por outro lado, o resultado do processo de montagem do nó estrutural atendeu às expectativas almejadas inicialmente. Surgiram algumas dificuldades na montagem que seriam mais dificilmente notadas somente com desenho bidimensional ou com uma representação digital no computador. Como exemplo, pode-se citar prever um espaço para a conexão de uma viga à alma do pilar, prender uma cantoneira primeiro a viga para a conexão do pilar, ou pensar no sentido de encaixe dos parafusos na ligação.
Portanto, acredita-se que os rebatimentos às discussões levantadas pela possibilidade da fabricação digital e da modelagem paramétrica são inúmeros. Apesar dos temas de modelagem paramétrica e fabricação digital terem sido explorados há uma década, pouco ainda se explorou com foco nas disciplinas de estrutura e de tecnologias da construção em geral. E, devido aos resultados que essa prática obteve, nota-se a possibilidade de ela ser explorada no ensino e discussões sobre concepções de ligações e de detalhamentos estruturais. Obrigado.